Imagine que você está no comando da maior empresa de tecnologia do planeta e, por um erro de julgamento, você acaba de criar o seu pior pesadelo. Em 1991, nos corredores iluminados da CES em Las Vegas, o mundo testemunhou o que deveria ser a parceria do século. A Nintendo e a Sony anunciariam juntas o futuro dos videogames. Mas em um intervalo de apenas 24 horas, a Nintendo cometeu o ato de traição mais público e humilhante da história corporativa, anunciando que havia abandonado a Sony para se aliar à Philips. O que a Big N não sabia era que naquele exato momento ela não estava apenas rasgando um contrato, ela estava assinando a própria sentença de queda do seu monopólio. Enquanto os executivos da Nintendo sorriam, nos bastidores da Sony, um homem chamado Ken Kutaragi fervia de ódio. Ele não queria apenas um pedido de desculpas, ele queria a cabeça da concorrência em uma bandeja de silício. Você está prestes a descobrir como uma empresa que fabricava panelas de arroz e fitas cassete se transformou em um titã que colonizou a cultura pop mundial. E por que cada detalhe do console que você tem na sua sala foi projetado para ser uma arma de guerra psicológica. A verdade é que a PlayStation quase foi morta dentro da própria Sony antes mesmo de nascer. Os diretores da velha guarda japonesa odiavam a ideia de brinquedos, sujando a marca prestigiada da empresa. Kutaragi, o engenheiro rebelde, teve que esconder o desenvolvimento do chip de som do Super Nintendo em um laboratório secreto, agindo como um espião dentro da própria companhia. Quando a traição da Nintendo aconteceu, ele usou a humilhação pública para encurralar o presidente da Sony, Norio Oga, disparando uma frase que mudaria o mundo. Vocês vão aceitar o que a Nintendo nos fez? Oga, movido pelo orgulho ferido, deu o sinal verde para o que seria o Projeto X. Mas aqui entra o detalhe que poucos fãs conhecem. A PlayStation original foi projetada para ser um hardware de elite, quase proibitivo. A Sony não queria atrair crianças, ela queria atrair o público que frequentava raves, que amava design industrial e que estava cansado da estética colorida e infantil da concorrência. Eles não estavam vendendo um videogame, estavam vendendo o ingresso para a maturidade digital. Tudo o que você conhece sobre o mundo dos videogames hoje poderia ter sido drasticamente diferente se não fosse por um dos atos de traição corporativa mais infames da história moderna. No início dos anos 90, o Japão era o epicentro absoluto da tecnologia, e a Nintendo reinava sozinha no trono dos consoles. O que poucos sabem é que a PlayStation não nasceu de um plano ambicioso da Sony para dominar o mercado, mas sim de um desejo ardente de vingança. Ken Kutaragi, um engenheiro brilhante e teimoso que trabalhava secretamente em um chip de som para a Nintendo, viu seu projeto de um leitor de CD para o Super Nintendo ser descartado publicamente pela Big N em um evento de tecnologia, quando a Nintendo anunciou uma parceria com a Philips pelas costas da Sony. A humilhação foi o combustível. Imagine o clima nas salas de reunião em Tóquio, onde os executivos conservadores da Sony desprezavam os videogames, chamando-os de brinquedos irrelevantes. Kutaragi, em um momento de fúria e visão, desafiou seus superiores, dizendo que se a Sony não criasse seu próprio console, ela estaria aceitando a derrota antes mesmo de lutar. Foi assim que, das cinzas de um contrato rasgado, começou a ser forjado o hardware que mudaria para sempre a percepção da humanidade sobre o que significa jogar. A PlayStation 1 não foi apenas um console, foi um divisor de águas demográfico que tirou os games dos quartos das crianças e os levou para salas noturnas e salas de estar dos adultos. O segredo estava na estética e no som.
Você sabia que o icônico som de inicialização do PS1 foi meticulosamente projetado para evocar uma sensação de vastidão e profundidade, quase como uma experiência religiosa? A equipe de som queria que, ao ligar o console, o jogador sentisse que estava entrando em outra dimensão. E enquanto a concorrência ainda se prendia aos cartuchos limitados, a Sony abraçou o CD-ROM, permitindo que orquestras inteiras e vídeos cinematográficos fossem inseridos nos discos. Mas o verdadeiro fanservice oculto está no controle original. Diferente de todas as outras empresas que usavam letras como A e B, Kutaragi insistiu em símbolos geométricos. O triângulo representa o ponto de vista ou a direção da cabeça. O quadrado representa um pedaço de papel ou menus. O círculo e o X representam sim e não para tomada de decisões. Esse design não era aleatório, era uma linguagem visual universal que permitia que qualquer pessoa, em qualquer lugar da Ásia ou do Ocidente, entendesse a função sem precisar ler uma única palavra. Quando o som de inicialização da PlayStation ecoou pela primeira vez nas lojas em 1994, ele não foi escolhido por acaso. Aquela melodia ambiente, profunda e espacial, foi criada para testar os limites do sistema de som e, subconscientemente, acalmar o cérebro do jogador para um estado de foco profundo. A Sony sabia que o CD-ROM era sua bala de prata. Enquanto a Nintendo continuava presa aos cartuchos caros e limitados, a Sony oferecia aos desenvolvedores uma tela em branco de 650 megabytes. Isso permitiu o nascimento de obras que o mundo não estava preparado para ver, como Final Fantasy VII e Metal Gear Solid. O controle da PlayStation, com seus 4 botões frontais, escondia um segredo geométrico. O triângulo não era apenas um botão. Ele representava a cabeça e a direção do olhar. O quadrado representava um mapa ou documento, e o círculo e o X eram o sim e não do sistema nervoso japonês. Cada vez que você apertava um botão, você estava operando uma linguagem universal, criada para substituir palavras. A Sony conseguiu o impossível: transformar o Japão no arquiteto dos sonhos de todo o planeta ocidental. Mas o verdadeiro domínio veio com a PlayStation 2, um fenômeno que transcende a história da tecnologia. O PS2 não venceu a guerra por causa dos seus gráficos, mas por causa de uma estratégia de cavalo de Troia. Ao incluir um leitor de DVD em uma época em que os aparelhos de DVD custavam uma fortuna, a Sony colocou um console em casas onde ninguém jogava videogame. Ela se tornou a central de entretenimento da família. E enquanto o mundo jogava, a Sony coletava dados, refinava sua rede e preparava o terreno para o que viria a ser sua maior prova de fogo. A transição para a PlayStation 3 foi o momento em que a arrogância quase destruiu tudo. O processador Cell era tão potente que pesquisadores usavam grupos de PS3 para criar supercomputadores para a Força Aérea. Mas para os desenvolvedores de jogos, era um pesadelo de programação. A Sony esqueceu que um console sem jogos é apenas uma caixa cara. Esse período de sombras ensinou à empresa que a tecnologia pura não vale nada sem a empatia com quem cria e com quem joga. Hoje, ao segurarmos o DualSense da PlayStation 5, sentimos vibrações que imitam a chuva, o metal ou a areia. Estamos vivendo o ápice de uma jornada que começou com um engenheiro furioso em uma sala de reuniões fria em Tóquio. A PlayStation não é apenas uma marca, é o símbolo de como o Japão moldou a sensibilidade moderna, transformando a melancolia, a honra e a tecnologia em uma experiência compartilhada por bilhões. De Cory Barlog a Hideo Kojima, os contadores de histórias de hoje usam o hardware da Sony como pincel para as maiores narrativas da nossa era. A empresa que começou nas ruínas do pós-guerra, fabricando dispositivos de rádio simples, agora dita como interagimos com a realidade virtual e o futuro da inteligência artificial. O erro de $1 bilhão da Nintendo foi o melhor presente que os jogadores já receberam. Porque, no final das contas, a PlayStation provou que a melhor forma de prever o futuro não é apenas inventá-lo,
mas sim criá-lo a partir das cinzas da rejeição. A próxima vez que você ligar seu console e ouvir aquele sinal sonoro icônico, lembre-se, você não está apenas jogando, você está participando de uma vingança que deu certo. Mas o que resta quando as luzes dos monitores se apagam e o zumbido dos processadores silencia? O que resta é o impacto indelével de uma ideia que nasceu do ódio, mas floresceu através da arte. A história da PlayStation não é apenas sobre hardware ou lucros trimestrais. É o relato de como uma nação, ferida em seu orgulho, decidiu que não apenas participaria do futuro, mas que ela o desenharia com suas próprias mãos. Ken Kutaragi não criou apenas uma máquina, ele abriu um portal. Através daquele triângulo, daquele círculo e daquele X, bilhões de pessoas puderam, pela primeira vez, viver 1000 vidas, morrer 1000 mortes e renascer em mundos que a realidade jamais ousaria oferecer. A Sony provou que o maior poder do Oriente não reside em suas fábricas de aço, mas em sua capacidade única de entender a alma humana e traduzi-la em códigos binários. Hoje, a PlayStation é o monumento vivo de uma revolução que ainda não terminou. Cada novo console é um capítulo de uma saga que continua a desafiar as fronteiras entre o que é real e o que é imaginado. E enquanto o sol se põe sobre Tóquio e nasce sobre o resto do mundo, o eco daquela inicialização clássica do PS1 continua a ressoar, lembrando-nos de que a vingança pode, sim, ser a semente para a criação de algo eterno. O Império do Sol Nascente agora habita a sua sala de estar. E o futuro? Bem, o futuro ainda está sendo processado. Se você chegou até aqui, você não é apenas um espectador. Você é um explorador das sombras e das luzes que moldam o continente asiático. Histórias como esta, de traição, triunfo e tecnologia, são o que movem o mundo Ásia. Se você quer continuar desvendando os segredos por trás dos gigantes tecnológicos, das lendas urbanas e da cultura que está conquistando o planeta, não deixe o sinal cair. Inscreva-se agora no Mundo Ásia e ative o sino de notificações. Não perca a chance de entender o mundo através das lentes do Oriente. Siga-nos nesta jornada, porque aqui a história é apenas o começo.